A live de hoje é uma live diferente. Hoje a live ela vai tocar em alguns pontos essenciais sobre discussão de fases de tratamento. Acho muito importante falarmos de fase de tratamento quando na ortodontia nós temos que cuidar de ancoragens, temos que cuidar de alinhar e nivelar e também temos que cuidar para não piorar o vertical dos nossos pacientes. Nós não podemos piorar o vertical dos nossos clientes durante a biomecânica, durante o processo aí que nós temos de fechar espaço. Então, se eu puder aqui com vocês imaginar os movimentos que nós temos, que é alinhar, nivelar, depois controle de mordida aberta e profunda, tá? Controle transverso. Então isso tudo, gente, na verdade, essas fases, elas têm um porquê. E é isso que eu quero falar sobre as fases de tratamento. Na ortodontia autoligada, nós entendemos que as fases de tratamento são basicamente 4 fases, né? Sendo que uma das fases, que é a fase final, ela tem, de fato, vamos lá, ela é diluída nas outras 3 fases. Então, apesar que ela existe, é uma fase pequena, ela existe, mas de fato o que a gente tem que imaginar é que a fase final, né, a fase final desses casos realmente traria grandes preocupações. Por isso que eu fico respondendo sempre, qual é a fase de tratamento que você está e como é que você poderia então pensar de uma maneira a potencializar os seus resultados. Quem pensa muito em potencialização e resultado rápido tem que dominar bem todas as fases. Porque senão começa a ter aí um grande desafio, que é fazer uma mecânica que pode levar às perdas, tá? Pode levar às perdas, mas exclusivamente se você entrou no time errado, se você entrou com o fio errado ou fez uma mecânica equivocada, você piora o seu caso. Então estava agora na clínica um movimento impensado de fechamento de espaço numa paciente classe 3, um classe 3 surreal, eu até mostro para vocês aqui, ó. Tá lindo esse caso, gente, tá lindo. Então, se vocês avaliarem neste caso aí, ó, olha o molar como ele está extremamente danificado, bem como o primeiro pré. Só que eu falo sempre que esta fase de tratamento, ou as fases, permitam que eu tenha excessivamente algumas preocupações. Por exemplo, eu vou planejar esse caso, eu fico imaginando de que maneira eu teria que tratar esse caso. Eu estou vendo que o plano da canaleta, e aqui é importante que eu explique isso para vocês. O plano da canaleta superior, tá? É basicamente o slot superior. O plano da canaleta inferior é o slot do arco inferior. Ao mesmo tempo que o plano oclusal, na minha concepção do que eu gosto de olhar, existem vários planos oclusais na ortodontia. Um dos planos oclusais de Downs, que ele pega lá do molar até o incisivo, é um deles. E existe aquele plano oclusal de Downs, e existe também a média. Os dois são muito importantes na minha opinião. Então eu coloco o plano oclusal inferior, mostra que ele está olhando para baixo. Se vocês pegarem essa foto e olhar que ela está paralela ao solo, mas o plano oclusal inferior, ó, ele está vindo em direção, ou seja, ele está convergindo com o solo, então você está diante de uma mordida aberta esquelética. E aí, né, olhando o plano da canaleta superior, está olhando para cima, também mordida aberta esquelética. Tá? E aí, olha o plano inferior, olha o plano superior e pega o plano oclusal médio. O plano oclusal médio mostra o plano rodado para baixo. O que significa? É um caso vertical que eu tenho que aproximar o superior para baixo e o inferior para cima. Por isso que o plano oclusal médio é importante. Mas olhando esse caso, quando eu falo fase 1, o que eu tenho que pensar na fase 1? Gente, a melhor coisa que você tem que pensar na fase 1, além de, claro, óbvio, tá? Óbvio. Além de você pegar e deixar alinhado, nivelado, né? Além de você fazer essa dinâmica que é muito importante, você tem sim que imaginar dentes tortos ficam retos, dentes girados sofrem a rotação. Então esse é um ponto de alinhamento e nivelamento. Estou alinhando dentes tortos, dentes girados. Então, fase 1, que é o fase de fio redondo, é para alinhar e nivelar, tá? Alinhar e nivelar. Poxa, Glauber, mas alinhar e nivelar? É, alinhar e nivelar. Por quê, gente? Pensa comigo. Se você tem alinhamento de dente, né, alinhar e nivelar,
O que significa dizer? Significa dizer que você não pode avançar para arcos mais pesados tendo rotação, tendo dentes tortos ou apinhamento. Por isso que a fase 1 ela é estritamente importante. Ela é tão importante, na minha opinião, de que é uma das coisas que eu mais gosto, né, nessa questão da fase 1, tá? É eu poder fazer mecânica precoce. Então eu posso, por exemplo, pensar no alinhamento e nivelamento. E como eu disse, neste caso eu vou alinhar com fio redondo, tá? Mas daí entra o nivelamento. E o nivelamento muitas vezes não, na ortodontia convencional, né? A ortodontia convencional fala o seguinte: o alinhamento tem que ser feito com fios de aço para corrigir curva de SP. Gente, aqui não. Aqui não. Aqui, o que eu faria neste caso? Eu já começaria pensando no nivelamento da curva de SP, né? Que nesse caso está invertida. Eu teria que colocar um elástico triângulo, e este elástico triângulo no canino superior, canino inferior, pré-molar, estaria aproximando os planos que estão divergentes. Eu estou fazendo um nivelamento. Então, fase 1 eu faço alinhamento e nivelamento com fio 12 ou 14. Eu não vou para o fio 16, não vou para o fio 18, como eu já expliquei em outras lives, e é muito importante vocês entenderem isso, porque senão os efeitos colaterais acabam sendo muito fortes. Então, alinhamento e nivelamento, basicamente é isso que a gente tem como proposta. Tá bom? Tudo bem? Bom, entendido isso, eu tenho a fase 1 como uma fase extremamente importante. Eu disse no início da live que eu vou pensar em alinhar e nivelar. Então, fase 1, olha só. E eu vou fazer, neste caso, um outro trabalho. Se vocês avaliarem bem, essa paciente ela tem uma mordida cruzada em 16 e o dente 15. Portanto, vou descruzar a mordida também. Portanto, olha aí, estou fazendo correção do transversal. Tá? Então, olha, eu corrigi já na fase 1, na fase inicial, eu já estou corrigindo o nivelamento de planos, canaleta superior, canaleta inferior. Tá? Estou fazendo transversal, já estou quebrando a ancoragem transversal para descruzar os dentes. E ao mesmo tempo que estou trabalhando alinhar e nivelar, no sentido de dentes tortos, dentes rotacionados. Gente, é muita mecânica, tá? Mas muita mecânica que aqui é muito possível ser feita. Por isso que ganha o jogo quem sabe o caminho, tá? Por isso que a gente acaba tendo um resultado muito rápido. Então, o alinhar e nivelar passa a ter uma importância fundamental, principalmente quando você acaba numa resultante neste nível de questão. Dúvidas aí? Não. Então, fase 1, fase de fio redondo 12, 14, não trabalhe com fio 16 nem fio 18, ok? Fase 16, 18. E claro, pense no transversal. Pense no alinhar dentes tortos e dentes girados. Pense também no transversal. Mas Glauber, e no vertical? Bom, vertical, que é mordida profunda e mordida aberta, você também deve pensar. Só que aqui tem um detalhe. Se você pensar na mordida aberta anterior, você... Imagina você usando um trapézio aí, gente. Então eu vou começar a tratar o vertical. Sabe qual é o problema? Fatalmente o elástico ou vai fazer os dentes superior cruzarem ou vai bater topo a topo. Portanto, entendo o que eu estou dizendo. Não deve ser feito neste momento o vertical. Então você vai trabalhar o transversal, você vai trabalhar dentes tortos e você vai trabalhar o vertical na região de canino, que de fato é a aproximação do alinhamento e nivelamento. Então é bem possível fazer isso, alinhar, nivelar, vertical, é bem possível fazer isso, tá bom? Então aqui fica uma dica, tá? Ana Paula pergunta, e o top de desoclusão? Ana, boa pergunta. Como eu estou fazendo uma mecânica inicial, se vocês olharem ali, né, Ana, principalmente aí o dente 15, ele está cruzado, ele não vai descruzar se eu não levantar a mordida, tá bom? Então, neste caso, Ana, eu coloco sempre no primeiro e segundo molar superior, na cúspide palatina, bem pequenininho, na cúspide palatina, né, e você tem um levante de 1 milímetro abre 3 na frente, ela já tem uma mordida aberta, olha que caso surreal, olha aí. Esse caso tá lindo hoje, tá? Tá lindo. O pessoal da especialização que tá tratando dele. Eu até peguei este caso, a foto agora, porque eu quero fazer uma postagem do antes e depois dela, né? Mas é um caso que tá muito legal. Então, realmente,
trabalhar com uma sistemática protocolada é muito importante. Os protocolos acabam sendo muito importantes para você resumir o que você precisa encontrar em cada biomecânica. Então, fatalmente, o que a gente acaba encontrando, tá, é alinhar, nivelar, vertical, que seria exatamente mordidas abertas. Neste caso, só em canino, não pode anterior. E ao mesmo tempo, eu vou pensar no transversal, porque está morda cruzada. Tudo bem? Está morda cruzada. Então eu tenho que melhorar a relação que existe aí nessas condições.